essa primeira aula introdutória aí com uma introdução para os tipos de problema, né, meio que o escopo do caminho que a gente pode percorrer. Primeiro é legal a gente saber o que dá para a gente resolver, né, e depois a gente começa a ver os métodos. Então, eu acredito que quanto mais problemas de otimização você conhece, você não precisa saber resolver eles, não precisa saber em minúcias, mas quanto mais tipos de problema você conhece, mais fácil fica para você conseguir enxergar problemas de otimização, tá? Então, é legal ter essa bagagem, a gente vê esse leque de aplicações que são possíveis. E tem gente aqui que às vezes não tem um projeto ainda, muitos já têm um trabalho que vão fazer, mas tem alguns que ainda não sabem, então é legal passar em vista isso daqui. Vimos muitos problemas, já vimos do caixeiro viajante na aula passada, vimos do VRP, problema da mochila, Bean Packing, aí a gente começou a andar para o 2D, chegamos no 3D, misturamos tudo com roteirização, localização de facilidades, balanceamentos de linha, planejamento da produção, os mais simples aqui, né? A gente começou a parte de produção, isso aqui pode complicar muito. Sequenciamento multinível. Eu acho que a gente terminou aqui, né? A gente ia começar o planejamento de projetos. Então, vamos lá. Pensem assim, ó. Essa é uma parte bem produção mesmo, né? Tem até aquele PMBOK, que é um livro inteiro, assim, para gerenciamento de projeto e coisa e tal. As técnicas, não sei o que lá. Será que tem como? Existe otimização nesse tema de gerenciamento de projetos? Tem, tá? É como se fosse um scheduling, como se fosse um problema de sequenciamento desses aqui que a gente estava vendo nos slides anteriores. Vamos dar uma olhada. Vocês sabem, né? O básico de um projeto, o básico do básico. Projeto tem um início e projeto tem um fim, sendo que existe uma série de atividades entre esse início e esse fim, e elas estão interligadas, né? Interligadas de que forma? No nosso caso aqui, por um gráfico de precedência. A gente já viu isso quando a gente fez o sequenciamento ali da bicicleta, que eu dei o exemplo para vocês. Então, para você construir a bicicleta inteira, você precisa ter construído duas rodas, você precisa ter o guidão e tal. Então, existe uma precedência aqui que deve ser seguida para a gente conseguir caminhar por esse grafo aqui. E esse grafo, na verdade, a gente não considera agora mais como produtos, eles são atividades. Então, são as atividades de um projeto. A gente pode pensar, o exemplo mais banalizado, né, é a construção de uma casa. Tá? Então, a gente pode pensar que o H é a casa construída. Para que eu tenha a casa construída, primeiro eu preciso cavar o terreno, aí eu preciso subir as paredes, aí eu preciso construir o telhado, entendeu? Tem várias etapas sequenciais que precisam ser seguidas para que eu consiga construir uma casa. E a mesma coisa que a gente tinha lá na parte da bicicleta, a gente tem aqui, que são o quê? Atividades concomitantes. Então, eu poderia fazer uma atividade do projeto B ao mesmo tempo que eu faço a atividade C, tá? E como elas estão com bolinhas assim, não tem uma precedência entre B e C, tá? Eu preciso terminar do A para começar a dar o start no B, no C e no D. Legal. Cada atividade do projeto também, a gente sabe que demanda um certo tempo. E a gente pode pensar, além de tempo, outros recursos, tá? Porque tempo é um recurso, mas eu posso pensar em outros recursos, por exemplo, da pessoa. Aqui eu coloquei o caso mais simples, mas não sei, tinta para alguma coisa, eu posso colocar um projeto que eu tenho vários recursos para cada atividade. É possível colocar também. Então, legal. Qual que pode ser um problema de otimização com base nisso daqui? Ora, você vai ter um certo número de pessoas que vão executar essas tarefas, certo? Imagina que a gente tem 3 pessoas para executar esse projeto. Você, como gerente de projetos, você vai ter que falar para cada pessoa o que ela vai fazer, qual é a atividade que ela vai fazer, e fazer mais ou menos uma estimativa, como esse gráfico gigante aqui, vermelhinho na parte de cima, de quando que ela vai começar essa atividade e quando que ela vai terminar, para você ter o planejamento de término do teu projeto, né? Então, olha nesse caso aqui como que funciona. Vamos analisar esse período de tempo 1, 2 aqui só, tá? E traça uma linha vertical assim, ó. Traça uma linha vertical, a gente só encontra
uma pessoa trabalhando. Esse gráfico Y aqui seria pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Então, quando eu traço uma linha aqui, só tem uma pessoa trabalhando. Por que só tem uma pessoa trabalhando? Porque essa atividade precisa ser feita antes de todas as outras e não pode fazer mais nenhuma concomitante a ela. Então, eu vou ter que deixar duas pessoas paradas aqui, não é? Não é que está ineficiente o meu planejamento, tá? Depois da atividade A, opa, aí sim, traça a linha vertical aqui. Eu posso utilizar a pessoa 3, a 2 e a 1. Uma faz atividade B, uma faz atividade C e uma faz atividade D. E assim sucessivamente. Olha, quando eu termino a atividade B aqui, eu não posso colocar essa pessoa já para fazer a atividade E. Por quê? Eu preciso que a outra pessoa termine a atividade C. Então, a gente tem que respeitar toda essa precedência do sequenciamento. E vocês têm que imaginar isso, tá, pessoal, já computacionalmente. Como que eu vou fazer essa precedência no computador? É meio chatinho de fazer isso, não é tão trivial. Aqui a gente está olhando aqui, então quando você olha fica fácil, né? Em contrapartida, o que pode acontecer? Eu tenho recursos limitados aqui. Nesse caso de cima, é o melhor cenário possível. Todas as vezes que eu podia fazer atividade de forma concomitante, eu consegui fazer, porque eu tinha três pessoas, três recursos, três pessoas aqui. Aqui embaixo eu tenho duas pessoas. Então, olha o que acontece quando eu tenho duas pessoas de recursos. Eu consigo fazer todas as atividades sem problemas, mas olha o tempo que demora para eu resolver o meu projeto. Tá? Então, um probleminha, tá, que é legal de mexer para fazer brincadeira com esse problema de gerenciamento de projeto é o seguinte: bom, primeiro você tem que ter um sequenciador, um algoritmo que vai criar essa sequência obedecendo às restrições aqui e tentando minimizar esse tempo de término do projeto. Isso seria um objetivo. Mas olha só que legal. Geralmente, esses projetos, você tem uma data de entrega para eles, né? Então, sei lá, vamos supor que a data de entrega desse projeto aqui seja no dia 18. Aí o que a gente poderia fazer? Vamos resolver o nosso problema variando os recursos, para a gente tentar calibrar qual que é o número de pessoas que eu preciso alocar nesse projeto, de tal forma que eu consiga chegar no due date dele, no tempo de entrega dele. Porque assim, ó, nesse caso, o caso de cima, eu posso empregar uma pessoa a mais aqui, usar três recursos e eu termino ele muito rápido. Mas pensa, a entrega dele é só para o dia 21. Então eu não precisaria. Aí o que a gente poderia fazer? Resolve esse problema aqui com quatro pessoas. Ah, vai dar lá no 14, porque a gente sabe que não vai mudar nada. Aí depois você faz um loop for. Resolve com três. 3 é 14 também. Resolve com duas. Opa, com duas deu no 17. Resolve com uma, deu no 30. O que você pode afirmar então? Qual que é o número de recursos que chegam mais próximo do 20, que seria a data de entrega, sem ultrapassar? Aí você meio que calibrou quantas pessoas você precisa para trabalhar no projeto. Notem, aqui seria uma otimização meio que indireta. A otimização pura está na minimização do tempo do projeto. O que a gente está mexendo são nos parâmetros dele, mas é uma outra aplicação bem legal para esse probleminha aqui. Tá? Determinar mão de obra, quanto que eu preciso para terminar um projeto em determinada data. Problema de designação. Esse é bem clássico, todo mundo acho que já fez pesquisa operacional 2 lá com o Volmer, vocês veem esse problema, vocês têm que modelar. Então, qual que é a ideia de um problema de designação? Você tem um conjunto de, vamos colocar pessoas, ou recursos aqui, e eu tenho um conjunto de atividades. No problema da designação clássico, o número de recursos é exatamente igual ao número de atividades, tá? Aqui eu coloquei o exemplo lá do Danzig, da disciplina de programação linear. Então, você pode pensar que eu tenho soldados aqui, que era o problema de guerra, e atividades que esses soldados devem desempenhar. Cada soldado, você pode dar uma nota para ele pelo quão bem ele consegue desempenhar a determinada atividade. Então, sei lá, uma nota de 0 a 10, o quanto que o cadete tirou lá na prova dele. Então, esse cara aqui tirou 3 na atividade 1, 2 na atividade 2, 3 na 3 e 7 na 4. O que é o problema de designação? É justamente isso. Você tem que designar os soldados para realizar atividades. Tá? Então, eu posso falar, olha, esse carinha aqui faz atividade 2, esse faz atividade 1, esse é 3, esse é 4. O que eu estou querendo fazer? Qual que é o meu objetivo num problema de designação?
Lembra que tem umas notas aqui. Eu vou tentar maximizar o somatório da nota desses caras. Porque, teoricamente, se eu conseguir fazer isso, eu vou ter um pelotão mais harmonioso, mais bem estruturado. Cada pessoa fazendo uma atividade a qual ela consegue desempenhar melhor, né? Então, maximizando a soma desses elementos aqui, eu estou, teoricamente, otimizando esse problema. O que é uma restrição desse problema? Ou conjunto de restrições, que são bem simples. Bom, todas as atividades têm que ser feitas por algum soldado, certo? E um soldado só pode executar uma única atividade. Esse é o problema de designação. Por que eu estou passando ele? De novo, ele é um daqueles probleminhas-chave que podem ser usados como subproblemas em problemas maiores. Tá? Designação da forma como vocês estão vendo aqui, ele já é resolvido de forma ótima por um algoritmo, então não precisaria das técnicas que a gente vai estudar, que é o algoritmo húngaro. Mas tem um problema de designação que seria a primeira extensão desse daqui, que eu não coloquei aqui nos slides, tá? Mas chama problema de designação generalizada. Ele é bem mais legal. Ele muda muito pouco desse daqui, mas já é bem mais legal e não tem algoritmo que resolve ele de forma instantânea, igual o húngaro. Como que é o problema de designação generalizada? Imagina que essas colunas de atividades aqui não fiquem limitadas ao número de soldadinhos que eu tenho. Então, eu tenho 300 atividades daqui para lá. Tá? Eu tenho o quão bem esse soldado consegue desenvolver a atividade ainda, mas eu tenho outra coisa, um recurso que vai ser consumido do soldado quando ele desempenha a atividade. O clássico que a gente pode pensar para facilitar na compreensão é o tempo. Tá? Imagina que é um tempo, um dia, tá? Em um dia. Então a gente pode colocar lá 12 horas. Então vamos colocar 12 horas que o cara vai ficar servindo lá no exército, sei lá. Essas atividades, eu vou ter um tempo em minutos que ela vai consumir desse carinha aqui. Aí o que a gente tem que fazer? Bom, eu deixo relaxada a restrição de que um soldado pode fazer só uma atividade. Esse soldadinho pode fazer quantas atividades ele quiser, desde que o tempo o somatório dos tempos que ele vai despender nessas atividades não ultrapasse o tempo limite que ele tem lá de 12 horas. Então, sei lá, ele tem uma atividade aqui de 6 horas, uma outra de 3 aqui e uma outra de 3 aqui. Legal, ele tem que fazer essas 3 atividades e deu as 12 horas dele. Então, notem que eu tenho essa dimensão de recurso agora. Isso deixa o problema muito, muito mais interessante. A gente pode pensar como vendedores, né? Para quem aí conhece o Jefferson Rejaile, o aluno bem grandão que já formou, acho que faz 1 ano e meio, quando ele fez a disciplina de meteorísticas, ele trouxe justamente esse problema para a gente resolver. Qual que era a ideia? As pessoas aqui eram vendedores, tá? Vendedores que ele tinha que fazer ligações no dia. E aqui são os clientes. Aí cada vendedor tem um certo conjunto de clientes que ele tem mais aptidão. Sei lá, um cara, eu estou chutando aqui, eu não lembro como que era, tá? Mas um vendedor aqui é especializado em vender carro. Só que tem uma atividade aqui que é vender forno, micro-ondas, tal, tal, tal. Então a gente dá um peso maior para o cara que vende carro, que é a habilidade para quem quer comprar carro, para esse cara que tem a habilidade de vender carros. Então aqui já veio essas pontuações. E o tempo seria o tempo que esse vendedor tem que ficar, vamos colocar um mínimo ali, que ele tem que ficar no telefone com o cliente, tipo, estipulado pela empresa. E aí a gente coloca o dia de trabalho do vendedor. Aí a gente faz isso para todos os vendedores. O que a gente tem no final? Bom, outra restrição, essa tem que manter. Todos esses clientes aqui devem ser atendidos, ou seja, todas as ligações vão ter que ser feitas. Não importa se por um vendedor ou por todos, ou por uma combinação deles. Aí no final disso, a gente tem o dia de trabalho do cara. Fala, olha, para segunda-feira você vai ter que ligar para para esses clientes aqui. Esse aqui vai ter que ligar para esse, e assim sucessivamente. Podemos adicionar um pouco mais de restrições aqui, para deixar o problema um pouquinho mais interessante ainda. Eu posso tentar querer deixar uma carga balanceada entre as ligações de todos os vendedores. Eu não vou colocar, assim, 90% das ligações para o vendedor 1, 10% para o 2 e esses dois aqui vão ficar morcegando o dia inteiro. Não, eu posso colocar uma outra restrição. Vamos tentar, de todas essas ligações, balancear quanto tempo que esse cara vai ficar ligando, esse e esse. Mas percebam, tudo no final, eu fui colocando mais restrições. Mas no final eu ainda tenho um problema de otimização. Eu tenho que decidir
qual agente eu aloco em qual ligação, tendo sempre que maximizar essa função objetivo, que seria o somatório das habilidades aqui. Tá? Então, acho que vocês já estão começando a pegar uma ideia, né, quem já não está mexendo comigo faz bastante tempo, do que são esses problemas de otimização. Tá? Bom, problemas de planejamento de escala de trabalho. Esses aqui, gente, eu coloquei porque eles têm uma característica bem diferente, que raramente é tratado em livros, assim, então é legal a gente comentar. São tipos de problema que às vezes é difícil a gente enxergar o que são restrições. Aqui, por exemplo, é muito fácil enxergar restrição, tá na cara. Ó, não cada soldado tem que fazer uma atividade ou mais de uma, todas as atividades devem ser realizadas, o tempo do soldado não pode ultrapassar o tempo total das atividades, toda essa história. Mas aqui a gente tem um conceito novo, tá? É um conceito de tipos de restrição. Até agora, o que vocês viram comigo, tanto em pesquisa operacional 1, 2, até na 3, é o seguinte: esse problema tem uma determinada restrição, ponto. Ela tem que ser atendida. O que acontece se essa restrição não for atendida? O problema é infactível, eu nem mostro a solução para o usuário ou para quem quer que seja. Em casos de problemas de planejamento de escalas de trabalho, que é um ramo bem grande, tem vários problemas específicos desse grande guarda-chuva de tipos de problema. Eu tenho restrições que a gente vai chamar de hard, ou restrições difíceis, e as restrições soft, que são as restrições leves. Tá? Qual que é a ideia de separar as restrições em pesadas, aqui eu traduzi pesadas e leves. Restrições pesadas, ou as hard, são as que vocês estão acostumados. É aquela que, assim, é uma restrição, não atendeu, é infactível, e é isso daí. Acabou. Mas agora a gente vai ter um outro tipo de restrição, que são as leves. Restrição leve é o seguinte: é uma restrição? É. Preciso satisfazer ela? Olha, eu vou tentar ao máximo satisfazer essa restrição. Mas se ela não for satisfeita, eu ainda vou considerar o meu problema como sendo factível. Então, notem, é diferente. É diferente. Restrições hard levam para infactibilidade. Restrições leves não levam para infactibilidade. E o que é mais estranho, assim, é diferente para vocês que nunca viram, é como que a gente trata esse mecanismo de restrições leves. Tipo, eu vou tentar o máximo possível. Tá, como é que eu jogo isso para um modelo, para algum método de resolução? Tá? Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, só quero dar alguns exemplos dessas restrições para vocês. Então, olha só, um desses problemas aí de alocação clássicos que a gente está trabalhando, uma parte do grupo está trabalhando agora, é o problema de alocação de turnos de trabalho. Aqui, na verdade, esse problema é bem específico, que é o... Ó, eu coloco alguns nomes embaixo aqui, ó, em qual o problema é conhecido, que seria o Nurse Scheduling Problem, ou Nurse Hosting Problem. É o problema de alocação de enfermeiras, tá? De sequenciamento de enfermeiras. Então pensa assim, a gente está mexendo com isso agora lá no Hospital das Clínicas. A ideia é a seguinte, eu tenho uma tábula rasa aqui, tá? Eu tenho funcionários aqui como as linhas, então enfermeiras, enfermeiros, 1, 2, 3, até 10. E eu tenho os dias do mês, sei lá, o horizonte de tempo que eu vou querer fazer o meu planejamento. No caso aqui, eu considerei 28 dias. Legal. O que é esse problema? Bom, eu tenho que dizer qual enfermeira 1 nesse caso, vai trabalhar em qual dia e qual turno que ela vai trabalhar e se ela vai trabalhar ou se ela não vai trabalhar, se ela vai folgar ou não. Então é isso, é montar a escala das enfermeiras. Então nesse caso aqui, por exemplo, o que poderia ser uma... Vamos pensar em restrições para esse problema. Tá? Uma enfermeira pode trabalhar mais de um turno por dia? Vamos pensar que eu tenho 3 turnos aqui, tá? Manhã, tarde e noite. E o Fzinho é a folga. Uma enfermeira pode trabalhar mais de um turno do mesmo dia? Opa, então essa enfermeira 1 aqui, ó, eu posso alocar ela no dia 1 para o turno da manhã e para o turno da tarde. Tá? Isso já é um tipo de restrição. Outro tipo, o número máximo de turnos máximo de tipo de turno no período todo. Seria o seguinte, nesses 28 dias, essa enfermeira aqui, sei lá, pode fazer no máximo 7 turnos noturnos. Então vamos ver, ela está fazendo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, opa, 8. Então, olhem que eu até marquei um quadradinho vermelho aqui, ó, que isso aqui seria uma violação. Então, essa solução aqui não seria factível, dependendo se você for considerar essa restrição como hard ou como soft. Tá? Considerando como hard, é uma restrição infactível, é uma solução infactível. Que mais que o que seria o objetivo desse problema aqui? Né? Imagina aqui embaixo uma outra linha que seria demanda, embaixo da enfermeira 10. Seria o seguinte, ó, quantas enfermeiras que eu preciso ter, e isso o hospital vai falar para você, quantas enfermeiras que eu preciso ter no dia 1, no período da manhã? Ah, sei lá, vai ter 10 aqui. E no período da tarde? 5, e no período da noite? 3. Aí todo o problema vai se basear no quê? Você colocar esses turnos para essas enfermeiras de forma a atender a demanda mínima de enfermeiras por dia. Mas existem muitas restrições. E essas restrições são restrições de cunho legal, tipo, jurídico mesmo. Por exemplo, a gente está vendo agora lá no Hospital das Clínicas, para as enfermeiras que são mulheres, é obrigado que elas tenham folga no domingo da seguinte maneira: domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Então, isso é uma restrição. Eu não posso deixar isso é, é, leve, uma restrição leve. Por quê? Pela lei, se alguém vê, isso pode dar problema para o hospital. Que mais que a gente tem de restrição lá? Número consecutivo de dias que a enfermeira tem que trabalhar. Pô, eu não posso colocar ela para trabalhar o mês inteiro. Então tem a regra lá que eles falam de 6-1. Eu posso, no máximo, deixar ela trabalhar 6 dias seguidos, aí eu sou obrigado a colocar uma folga para ela. Tá? O que poderia ser. Então, essas que eu falei são restrições do tipo hard, que eu tenho que fazer a solução ter. O que seria uma solução do tipo soft aqui, uma solução leve? Olha, a enfermeira 1, ela pediu para o gerente dela, lá, para a chefe de enfermagem, que no dia 13 ela vai ter um casamento. Então ela pediu, olha, será que eu posso folgar no dia 13? Notem, seria legal se o nosso método de otimização, qualquer que seja, tentasse fazer isso para a enfermeira. Eu vou tentar dar essa folga para ela. Mas se eu não conseguir dar essa folga para ela, eu vou inviabilizar a solução inteira e falar, olha, é infactível? Não. Eu passo o modelo, eu passo a resposta, só que eu falo, olha, isso aqui a gente não conseguiu atender. Então notem que diversos problemas vão ter essa característica de restrições difíceis e de restrições leves. Mas agora que vem a pergunta, como que eu trato isso? Restrições pesadas, vocês sabem como é que faz, vocês estão cansados de saber. Se você está trabalhando lá com a modelagem matemática, você modela linearmente essa restrição. E se ela não for atendida, lá o simplex, o branching bound já vai travar. Mas e esse tipo de restrição que eu acabei de falar? Como que eu faço ela funcionar, sendo que ela não é uma restrição de verdade, ela não vai factibilizar a minha solução? Então, olha a ideia agora, que legal que é. Lembra que eu falei assim, ó, a gente vai tentar ao máximo atender essa restrição que ela pediu? Legal. Então, vamos pensar o que poderia ser, que eu não falei aqui ainda. Nesse tipo de problema, eu só falei de restrições. O que vai ser uma função objetiva para esse problema? Pensa, o que eu quero maximizar ou minimizar? Qualquer duas soluções, pensa comigo, que atendam todas essas restrições que eu falei de legislação, para mim tá bom. Não tem dinheiro envolvido, eu não quero maximizar lucro, não tem uma ideia de tempo, eu quero minimizar tempo. Então, o problema, ele não tem função objetiva. É um problema de satisfação de restrições. É aí que entra essa ideia de deixar uma restrição leve. Imagina que você tem todas as restrições, inclusive essa da enfermeira aqui, tá? A gente vai tirar essa restrição do modelo. Ou seja, eu vou deixar o modelo relaxado. Essa restrição não vai travar ele. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou contabilizar o seguinte número. Quantas vezes que eu tive um dia que a enfermeira pediu para eu alocar folga para ela e eu não consegui? Ou seja, quantas vezes nós falhamos no nosso método? Nesse caso aqui, que eu estou apontando com o mouse, vamos supor que só no dia 13. No dia 13, ela pediu para ter folga e a gente colocou ela trabalhando pela manhã. Legal. No nosso algoritmo, no nosso modelo matemático, qualquer coisa, a gente vai contabilizar isso. Então, seria um valor de 1. Vamos pensar assim, ó.
como que eu falei? Violações. Violações, o número de violações é um número inteiro. Por enquanto está 1. Aí o que eu faço? Eu jogo isso na função objetiva do meu problema. Eu vou tentar minimizar as violações desse problema. Então pensa, se eu tiver 2 soluções na minha mão, as 2 são factíveis, considerando as hards, só que uma vai ter custo 0, que eu vou conseguir atender isso, e a outra vai ter custo 1, que eu não vou conseguir atender. Como o objetivo do meu problema é minimização, eu vou escolher a do 0. Entenderam que legal que dá para fazer? Então a gente tira a restrição e joga ela na função objetivo, como penalização. Notem, se eu não conseguir atender, ou seja, se eu precisar colocar 1 aqui, não vai deixar o problema infactível. Eu só vou ter uma função objetivo pior do que eu poderia ter. Né? E aí, para cada tipo de restrição soft que você tem, você pode fazer isso. Você coleta o valor dela, tipo assim, o número de violações de algum tipo, pode ter diversos tipos de violação aqui. Então, violação do tipo 1, do tipo 2, tipo 3, tipo 4, e joga todas na função objetivo. E aí você vai minimizar o somatório de todas essas violações. Isso é muito útil, é muito útil. E é bem útil também, gente, mesmo quando você tem uma restrição que teria que ser hard, só que é estranho você deixar ela hard porque talvez você nunca consiga ter uma resposta. Aí você pode relaxar o seu problema e joga ela para a função objetiva. Vou dar um exemplo que a gente está fazendo agora com o problema dessas enfermeiras aqui mesmo. Pensa o seguinte, eu tenho 10 enfermeiras que vão trabalhar nesse mês aqui. Estou extrapolando bem aqui o exemplo, tá? E a pessoa, por algum motivo, colocou lá no input de dados que no dia 1 tem que ter 11 enfermeiras trabalhando. Vocês concordam que isso nunca vai ser factível? Não importa o quão perfeito seja o nosso algoritmo? Pô, eu tenho 10 enfermeiras, não vai ter como eu atingir 11 nunca. Então, o que a gente pode fazer? Eu coloco o quanto, assim, a diferença do quanto que eu não consegui chegar para atender a minha demanda como um tipo de penalização. E eu jogo isso na minha função objetiva. Então, nesse caso, se eu alocasse todas as enfermeiras para trabalhar aqui, eu teria um valor de 10. Mas a minha demanda é 11. Bom, então eu tenho uma violação de 1 aí. Eu jogo isso para a função objetivo e ele vai tentar minimizar esse 1. Aí, mais legal ainda, como você tem diferentes tipos de restrições do tipo hard, como que você vai diferenciar elas? Assim, qual que o diferenciar por peso? Por exemplo, se eu fizer isso que eu acabei de falar para vocês, que é o que a gente fez lá no Hospital das Clínicas, uma restrição de não atingir a demanda mínima de funcionários no dia tem que ter obrigatoriamente um peso muito maior do que uma folga que eu não consegui dar para a enfermeira. Senão, imagina, tem 2 soluções. Uma solução, eu consigo dar folga para a enfermeira e não consigo atingir o número mínimo de funcionários, e a outra é o inverso. Qual que é mais importante para a gente? Óbvio que atender o número mínimo de funcionários aqui. Só que se a gente deixar 1 e 1, o modelo, as 2 funções objetivas vão ser, ele vai escolher arbitrariamente. Então, o que a gente pode fazer agora? Colocar pesos para as famílias de violações. Então, essa família de violações aqui, que seria a violação de demanda, eu posso colocar ela lá na função objetivo como tipo assim, 100 vezes, aí eu coloco o somatório das violações. Ou seja, eu precisaria ter 100, eu precisaria acertar 100 vezes a restrição de dar folga para as enfermeiras para conseguir compensar uma que eu acerte aqui na demanda. Tem um peso muito maior a demanda. E aí já é um outro problema. Como que você calibra, faz o fine tuning desses pesos que vão estar na função objetiva? Tá? Aí tem estudos que só vão atrás disso. Tá? Mas é uma ferramenta bem legal, que é legal para vocês conhecerem, saber que dá para usar. Às vezes você está resolvendo um problema lá, ele está dando muita infactibilidade, muita, você não sabe por quê, mas você sabe que em alguma determinada restrição. Coloca uma variável de folga lá, que vai absorver o excesso ou a folga do que tá deixando ela infactível, joga essa variável de folga na função objetivo e tenta minimizar. Aí você sabe que o seu problema sempre vai dar factível. E como que você vai interpretar isso? Se essa variável de folga tiver valor no final, quer dizer que o problema original é infactível. Mas você tem alguma resposta, sabe? Você consegue enxergar. É muito ruim quando você tá com um problema, tipo assim, infactível, infactível. Você não sabe o que está acontecendo. Então é muito comum a gente ficar colocando essas folgas nas restrições e analisando o que está acontecendo com elas. Qual que é a restrição que dá mais problema?
tá? Alguma dúvida em relação a isso? Algum comentário? Eu não estou vendo a mão de vocês, então só dá um oi aí. Então vamos para frente. Problema do timetable, tá? É um tipo de alocação, como esse tipo daqui, tá? De alocação de horário, mas aqui assim, eu tenho horários de dia e eu tenho que alocar ou recursos, ou atividades, ou pessoas nesses diversos horários. Tem muitos problemas que se encaixam nisso daqui. Eu posso fazer isso para trens, horário de chegada de trens, timetabling de esporte, timetabling de aulas que a gente vai fazer em faculdade. Tá? Esse exemplo que eu quero dar, para ficar mais claro para vocês. Quando você usa esse termo aqui, que é o timetabling, ele tem várias ramificações, mas geralmente o que mais se usa é o timetabling na forma educacional, que é o educational timetabling. Justamente esse problema que a gente tem na nossa universidade também é de alocar as grades horárias, criar a grade horária dos alunos. Tá? Vamos ver no nosso caso, vamos pensar ali no caso do nosso curso. A gente tem recursos limitados no sentido de espaço físico, certo? Temos duas salas só da produção, PM03 e PM04. A gente poderia dividir essas salas aqui em períodos, tá? Que é realmente o que a gente faz. Período 1, 2, 3, 4, 5, que seria duas aulas ali da manhã, o horário do almoço, duas aulas da tarde. Daria para a gente colocar duas aulas da noite aqui também. Existe um conjunto de turmas, que são, agora começando o próximo semestre, tem a turma lá do 2023, vai ter a 2024, vai chegar a 2025, tem a 2018, tem um monte de turma. Essas turmas, cada uma tem um conjunto de disciplinas que elas precisam fazer, certo? Que precisa ser aberto porque está no ano de abrir as disciplinas para essas turmas. Então acompanha aqui na tabelinha, ó, a turma 1 tem que fazer na grade lá a disciplina D1, a D2, a D3, a D4. A T2 tem que fazer a D1, a D3, assim sucessivamente. Além disso, eu tenho um conjunto de professores. E esses professores ministram algumas disciplinas. Então, esse professor P1 ministra a D1 e a D2. Esse P2 ministra a D3 e a D4, e assim sucessivamente. Qual que é o problema aqui, então? Tá? Olha essa grade aqui, tá? Essa grade horária aqui e essa grade horária aqui. Eu tenho que criar uma trinca de valores que seria composta por turma, disciplina e professor. Cada trinca de valores tem que ter esses elementos: turma, disciplina e professor. Eu preciso pegar esses três elementos, compactar e atribuir em algum desses espaçozinhos aqui. Esse é o problema. Por exemplo, olha, eu criei uma soluçãozinha com uma trinquinha aqui, ó, no primeiro horário da segunda-feira. Turma 1, qual disciplina? Disciplina 1, quem que vai ofertar? Professor 1. Tá? O que vem a ser uma restrição para esse problema? Olha, vamos pensar em restrições hard e restrições softs aqui. Alguém me dá uma dica aí, o que pode ser uma restrição para esse problema? Uma restrição pesada, uma das que devem ser obedecidas, senão o problema fica infactível. O mesmo professor ter aula no mesmo período, no mesmo dia, em duas salas. Perfeito, Greg. Perfeito. Então, olha só. Bom, uma delas, que tem que ser hard. Todas as turmas devem cumprir todas as disciplinas. Eu não posso deixar uma turma sem uma disciplina desse período para essa turma. Isso eu tenho que garantir que seja satisfeito. Outra, exatamente o que o Gregory falou. Só que aqui ele falou de professor, eu acho. Eu não posso alocar uma turma na PM03 na segunda-feira, 7 da manhã, e alocar essa mesma turma com outra disciplina e outro professor na segunda-feira, 7 da manhã, na PM04. Não existe isso. A mesma coisa para os professores. Um professor não pode dar aula em duas salas ao mesmo tempo. Tá? Posso colocar outras restrições do tipo hard aqui. O que vocês acham que seriam as restrições do tipo soft aqui?
Pensa vocês que estão fazendo as disciplinas, que estão tendo os horários, o que seria pensa assim, ó, uma grade de horário que seria boa para vocês e uma que vocês consideram horrível? Pode falar. As disciplinas de uma turma sejam próximas ali, os períodos? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu vou dar aula de pesquisa operacional agora nesse próximo semestre. Legal. Ela ocupa 2 aulas, né? Todas ocupam 2 períodos. Não tem sentido, gente, eu colocar uma aula das 2 às 3 e a outra das 5 às 6. Mas, assim, seria possível. Seria possível, tá? Mais ainda, nesse caso eu pensei em uma disciplina. Nem sei se uma disciplina é possível fazer isso. Mas a mesma turma tem a minha aula, vamos supor que ela vai ter a minha aula aqui nesse primeiro período da manhã, e eles têm só mais uma disciplina nesse dia, que seria D3, por exemplo. E o nosso algoritmo joga ela lá para o último período da tarde. Puta, que saco para vocês, né? Já coloca colado com a minha aqui de manhã e já mata tudo. Percebam, se eu fizesse isso de colocar aqui embaixo, não fica infactível o problema. Por quê? Eu estou usando as salas, eu não estou colocando professor em duplicidade, nem turma, nem nada. Mas vocês acabaram de falar para mim, não, o ideal seria colocar uma do lado da outra. Isso, você tem que pensar em como você mensura isso e transforma em uma restrição do tipo soft. Senão, o algoritmo vai gerar um negócio todo bagunçado. Então, aí você teria que ver qual que é a preferência da turma e você pensa em como calcular isso. Como que poderia ser uma forma de cálculo aqui, tá? A gente poderia calcular o gap entre 2 disciplinas. Vamos supor, eu coloquei uma no período 1, uma no 3 e uma no 5. O que seria o gap entre elas? O 4 e o 2. Então seria, sei lá, 2 de gap. A gente pode tentar minimizar esse número, de forma que uma solução melhor para a gente poderia ser uma disciplina no 1, uma no 2, uma no 3. Percebe? A gente está juntando isso. Só que não é uma restrição. Eu jogo na função objetivo e minimizo esse valor. Restrição soft. Tá? E aí você pode colocar todas as restrições soft que a gente quiser. Por exemplo, sei lá, as turmas não preferem não ter aula na sexta-feira. Sempre que tiver alguma aula na sexta-feira, a gente penaliza. Tem algum professor que na quinta-feira de tarde não quer trabalhar porque não sei o quê. Tenta atender a demanda dele, se não conseguir, ele tem que trabalhar de qualquer jeito, mas a gente tenta atender. Entendem? Então, esse probleminha aqui é muito comum assim, em universidades, em escolas, tá? Tem algoritmos que fazem isso e algoritmos pesados mesmo. A gente tinha um algoritmo que fazia isso, né? Ali na Federal, só que daí parece que deu um problema com o cara que criou, fazia tempo que estava usando esse algoritmo. Então, ele alocava assim, os blocos, ele identificava, por exemplo, a turma da produção vai fazer em tal bloco, ele fazia um negócio bem global, assim, tinha uma restrição de distância, qual que era a distância do departamento de produção até os blocos, eles não vai tentar, tipo, não colocar vocês para fazer uma aula de cálculo lá no Botânico, por exemplo. É um algoritmo bem legal. Só que daí parece que o cara chutou o balde, meio que brigaram com ele, desrespeitaram alguém lá, e o cara cancelou o negócio inteiro. Aí foi um caos ali no Politécnico a UFPR está sem esse programa agora. Tá todo mundo tendo que fazer na mão esse negócio que nada mais é do que um problema de timetable, tá? Só que de proporções da universidade inteira, né? Mas é o probleminha desse aqui. Beleza, gente. Essa seria a primeira aula. O que seria a tarefa, né? Porque lá na disciplina original eu passava tarefas que vocês teriam que entregar. Acho que essa aqui eu não vou passar, não. Tá? Vocês teriam que, considerando esses 4 probleminhas aqui, ó, o TSP, o VRP, localização, sequenciamento, carregamento 2D, identificar todas as restrições que devem existir para que uma solução seja factível, e mais ainda, se eu tenho 2 soluções para o mesmo problema, como que você consegue decidir se uma é melhor do que a outra? Todo mundo aqui já sabe que eu estou falando de função objetivo, né? Mas é só para vocês já irem treinando essa ideia quando a gente for passar para a parte de implementação. Legal?
Dúvidas em relação a essa aula como um todo? Alguém quer fazer algum comentário? Vou perguntar, todo mundo já tem ideia do problema que vai resolver ou ainda não? Sei que o Charles, não sei se tem algum problema. Gregory e Sabrina, eu acho que vão fazer o do petróleo, né? Talvez o Hugo também. O Leonardo, acho que vai continuar com o das enfermeiras. Se quiser fazer outro também, não tem problema. O Vitor, acho que não tem problema ainda. Talvez a gente vai conversar depois, tá? Então, vocês têm que ir já pensando nos problemas que vocês vão usar para a disciplina, tá? Agora eu paro de falar de problemas aqui. Então, se ninguém tem nada para comentar dessa aula aqui, vamos passar para a próxima. A ideia é conseguir terminar outra ainda hoje. Então, vamos lá. Ó, próxima aula, então, seria aqui o 3, tá? Métodos de resolução. Essa é mais curta. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa que eu quero comentar um pouquinho aqui com vocês. O que seria um processo de tomada de decisão? E pode parecer meio sem sentido isso, meio aquelas coisas, que saco, é fluxograma da engenharia de produção. Mas não é, tá? Não é, porque é uma coisa que ajuda mesmo, e às vezes a gente faz de forma inconsciente, então é legal eu dar uma pincelada em cada uma dessas pequenas etapas aqui, para você, quando for resolver um problema, conscientemente saber o que você está fazendo. Basicamente é isso aqui, tá, gente? É o método de uma tomada de decisão. Então, resolver um problema, assim, vamos colocar de ponta a ponta, pensando em cliente, pensando em quem vai usar a tua solução. Formular, modelar, otimizar e implementar. O que seria cada uma dessas etapas aqui? Quando eu digo formular aqui, eu quero dizer o seguinte: sabe quando você vai na empresa e você ainda nem sabe direito o que é o problema? Você está com um caderninho e a pessoa não sabe o que é o problema. Você, como um treinado na otimização, você vai ter que ter a capacidade fina de entender o que a pessoa está falando, que geralmente não é na linguagem de otimização, é na linguagem da empresa. Você vai ter que entender, passar no filtro de conhecimento que você tem e, opa, isso aqui é uma restrição, tem uma função objetiva aqui, ou não é um problema de otimização. Então, essa é uma etapa muito, assim, é bem difícil e é bem importante, tá, gente? Porque como a gente está na academia aqui, eu posso passar modelos teóricos, eu posso já falar de problema, caixeiro viajante e tal. Só que quando você chega nesse pessoal que está na empresa, é impressionante como eles não sabem o que eles querem. Então é muito importante, você tem que ficar meio que pegando as pistas e montando. Aí depois que você monta, e você vai para casa, pensa nisso, pensa bem, volta e fala para eles, olha, o seu problema é isso, você quer minimizar isso, essa é uma restrição, tal. Aí eles falam, é isso mesmo. Estava acontecendo isso com a moça da Ambev, que a gente fez uma reunião. Fizemos uma reunião, estava eu e o Léo só. Acho que estava eu e o Léo. E ela começou a falar dos processos que ela tem ali na Ambev. E a gente estava tentando, o que dá para, o que é otimização aqui? Aí a gente terminou a reunião dela e a gente ficou pensando, aí eu conversei com o Luiz também, com o Portugal, até a gente chegar, opa, não, o que a gente estava pensando que era um problema de otimização, na verdade não é um problema de otimização. Então, essa é uma etapa muito difícil. É por isso também que eu falei, eu enalteci a importância de vocês conhecerem muitos problemas de otimização. Aí, quando a pessoa começa a falar, você já, opa, é mochila, é caixeiro viajante, é VRP, você já consegue ter um caminho na sua cabeça do que é o problema. Mas tem. Isso eu garanto para vocês. Toda empresa tem, eu estou vendo cada vez mais, muitos problemas de otimização. O difícil é a gente identificar que é um problema de otimização. Tá? Então, essa etapa de formular é isso, é a coisa informal. É você tendo reuniões, você com o seu caderninho anotando uma coisa aqui, até você juntar tudo e falar, bom, eu tenho um problema de otimização aqui.
Aí a gente entra na etapa de modelar. Modelar é o que vocês viram comigo em pesquisa operacional 1 e com o Volmir na 2. Fazer um modelo matemático. Tá? E a gente sabe que o modelo matemático é sempre uma simplificação do problema real. O problema real sempre vai ser muito mais complexo, mas a gente modela justamente como uma massa de modelar. Você pega o mundo e tenta representar numa massinha o que você está vendo do problema ali. Alguém pode falar para mim, mas professor, qual que é o sentido de eu modelar um problema se às vezes eu nem vou usar o modelo para resolver ele? Mesmo assim, mesmo que você não use o modelo, é interessante, nem que você não modele, mas se existem problemas parecidos, você olhar a modelagem. Porque o modelo é justamente para você cercear o problema com uma linguagem matemática. E isso te ajuda a compreender melhor o problema. Tá? O modelo não precisa estar vinculado a um método de resolução. Isso não foi falado para vocês ainda. Tá? No começo, antes do algoritmo simplex, as pessoas modelavam problemas de programação linear. Só que elas não resolviam. Por quê? Elas não conseguiam resolver. Não tinham um algoritmo para resolver. Então elas modelavam simplesmente para ter uma compreensão melhor do problema. Isso ajuda muito. É sempre ter um modelo matemático é bom. Você nunca vai perder de ter um modelo matemático. Isso eu garanto para vocês. Talvez demore, talvez você não tenha tempo, realmente, aí já parte para outros métodos, mas se você tem tempo, se tem na literatura, tenta entender o modelinho, isso daí vai te dar uma segurança maior sobre o teu problema. Aí, se você conseguir resolver ele pelo modelo, usando os métodos de otimização que a gente viu na programação 2, ótimo, acabou. Não tem nem por que usar nada da nossa disciplina daqui para frente, mas vai acontecer casos que isso não vai ser possível, tá? Bom, com o modelinho pronto. Tem mais uma parte aqui nessa ideia de modelagem aqui, tá? Modelagem computacional. Essa é uma coisa que vocês não viram ainda. Então, eu tenho um modelo dele matemático, legal. Agora vem a pergunta. Como que eu represento esse problema no computador? Até agora vocês estavam representando ele por equações lineares, mas estruturas de dados. Assim, eu vou usar um vetor, eu vou usar uma lista, eu vou usar uma matriz. Como que eu vou representar por exemplo, um problema de carregamento 3D? Vocês sabem o que é o problema de carregamento 3D? Visualmente é muito fácil, tem um caminhão, tem um monte de caixa, tá legal. Como é que eu coloco isso no computador, hein? É uma imagem? Eu vou ficar jogando imagem para ele? Então, essa etapa, gente, é muito, muito, muito importante. Eu diria que vai 40% da importância de todo o método, do seu algoritmo ter um sucesso, ser bom ou não, vai depender da tua modelagem computacional. Por quê? Às vezes você quer resolver muito logo o problema, você tem uma ideia de algum algoritmo que vai resolver, você não pensa muito nessas estruturas de dados. Aí você começa a modelar, começa a programar, programa, chega lá na frente, você percebe, puta, se eu tivesse feito isso daqui com um vetor no lugar de uma matriz, eu ia conseguir resolver isso aqui assim, ó. Aí você tem que voltar, mudar todas as estruturas do teu programa para conseguir se adequar. Então, sempre que eu resolvo um problema, sempre, com o meu roteirizador foi assim, o de carregamento de container foi assim, eu pego um caderno e eu fico pensando. Tudo que eu tento fazer aquele exercício de forecasting, assim, sabe? Tá, o que o meu algoritmo vai fazer? Isso lá na frente. Tento, na minha cabeça, desestruturar todos os algoritmos e as pequenas partes de código que eu vou usar, e daí eu penso na estrutura de dados com isso em mente. Isso aqui eu vou precisar de um vetor, isso aqui é mais rápido assim, tal. Aí depois que eu anotei tudo no papel, aí eu vou começar a ler as instâncias, a começar a modelar o algoritmo, a de fato resolver o problema. Acreditem em mim, vocês vão ganhar muito tempo com isso. E existem estruturas de dados que deixam o código muito mais rápido. Muito. Um exemplo que eu vou dar, depois a gente vai ver nas estruturas de dados. Tem estruturas muito complexas. Problema lá do caixeiro viajante. Geralmente a gente representa com um vetor. Um vetor que tem a ordem que eu vou visitar cidades, um vetor de inteiros. 5, 4, 2, 1, 3, 8. Beleza, não, legal. Aí você vai ver o cara que quebrou a literatura inteira do problema do caixeiro viajante, o Hellsbom. Depois eu tenho um artigo lá no meu site. Você pega o artigo do cara, você vai ver, tá? Ele explica qual que é a estrutura de dados que ele usou.
é uma árvore duplamente ligada que não sei o que e tal. Você fala, gente, eu nem sei o que essa estrutura de dados ele está usando para representar uma rota do caixeiro viajante. Por quê? Para o algoritmo dele, essa estrutura fica muito mais rápido. Então, estrutura de dados é muito importante nos algoritmos, tá? Eu vou perder um tempo nisso, talvez aqui, como está online, não vai dar para fazer muito isso. Mas é muito importante fazer isso bem feito, tá? A gente vai passar nessa etapa com bastante calma, assim, não tanto quanto se a gente estivesse presencial, mas eu vou dar uma boa ênfase nisso. Legal. Agora sim que eu já tenho o meu modelo, já tenho as minhas estruturas de dados, aí vem essa parte da otimização, que é a maior parcela do nosso curso. O que é otimização? Como que eu resolvo aquele cara? Como que eu dou algum jeito de encontrar uma solução para esse problema? E aí vai entrar, obviamente, as nossas metorísticas, né? Dica, né? Eu coloquei aqui uma dica para o mercado. A solução que você precisa fazer não precisa ser a melhor do mundo, tá? Porque uma coisa é você estar fazendo um algoritmo pensando na universidade, pensando em artigo científico. Qual que é a ideia de praxe de artigos científicos? Problema lá do caixeiro viajante. Vocês viram a instância lá da Mona Lisa. Qual que é a ideia ali? É encontrar uma solução qualquer? Não, pô. Você tem que bater a melhor solução do momento. É tipo assim, vai ter um artigo de 2025 ali já, do seu problema, tem uma tabela, e o cara vai falar, olha, para essa instância aqui, para essa instância de problema, eu consegui uma função objetiva de 300. Aí você começa a pensar no seu algoritmo. Você pensa, é um problema de minimização. Aí você chega lá em 305. Você vai conseguir publicar seu artigo? Sim, dificilmente. Se você não tiver uma coisa muito diferente no algoritmo e tal, não. Porque a gente só está preocupado em algoritmos que vão cada vez melhorando mais os resultados, né? Mas se você vai para o mercado, aí a coisa já muda de cara, né? O que você tem que fazer no mercado para o seu algoritmo ser bom? Simples, simples. Você só tem que fazer alguma coisa que seja melhor do que o que está sendo feito agora. É muito simples. Você não precisa ficar se matando na parte dos algoritmos. E geralmente, o que eu estou vendo com vocês aí, nos estágios e tal, o que está sendo feito agora está sendo feito na mão, está sendo feito no Excel. Então, assim, é muito difícil que com as técnicas que eu vou ensinar para vocês, a gente fique atrás de uma pessoa que está fazendo na mão. Tá? Então, em termos empresariais, eu acho que vocês vão sair de mãos cheias dessa disciplina. Só melhora para eles. Às vezes nem precisa ficar uma solução muito melhor. Mas se você consegue fazer uma solução mais rápida, seja mais fácil o input de dados, já ganhou a empresa. Né? Letícia que o diga, né, Letícia? Fez um negócio lá, eles fizeram um algoritmo super rápido, a gente sabe que dá para melhorar muito esse algoritmo. Mas, nossa, a empresa Furukawa adorou e tá achando o supra-sumo e tal. Por quê? Porque eles não tinham nada para resolver. Acho que eles faziam na mão, né, Letícia? Não lembro como é que tava. Então, se você apresenta uma coisa que é automática, faz um negócio, faz o desenho, puta, ganhou, né? Ganhou. Legal. Só que essa etapa de otimizar aqui, você não vai fazer ela com botão, você não vai fazer ela com banco de dados por trás, com interface gráfica. A ideia dessa parte de otimizar aqui é um laboratório, um mini laboratório. Você está testando o seu algoritmo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Como que o usuário vai fazer o input dos dados? Como que ele vai colocar, por exemplo, no caixeiro viajante lá, as cidades que ele vai ter que viajar? Não vai ter uma telinha bonitinha que vai abrir, ele vai... Não, não. Vai ter um bloco de notas e ele vai escrever as cidades ali e o seu programa vai ler do bloco de notas. E onde que eu vou mostrar a solução? Não vai ter um gráfico, um mapa que eu vou colocar... Não. Você vai exportar num bloco de notas também. Então a pessoa vai ter que abrir o bloco de notas e saber, olha, primeiro você vai para São Paulo, depois para Belo Horizonte, e assim sucessivamente. Por que isso? Para você não perder tempo nessa etapa. Você está calibrando o algoritmo. É isso que a gente está fazendo com o problema das enfermeiras no modelo. O Leonardo está trabalhando com isso. É muito dado, são muitos dados de entrada, mas a gente não vai ficar criando agora uma interface, porque eu não sei nem se o modelo está validado.
Então, todos os dados de entrada estão num TXT gigante. É chato, é ruim de ficar mexendo, mas quando que eu vou mudar isso? Quando eu chegar nessa etapa de implementação. E quando que eu faço a transição dessa para essa? Quando a minha solução está validada aqui. E ela tem que estar validada num ambiente que seja fácil de eu fazer a validação. Eu não quero perder muito tempo deixando o programa bonito, deixando tela bonita. Não. Eu quero garantir que a solução sempre é factível, tem um custo legal, está satisfazendo todas as restrições e tal. Conseguir isso, beleza. Agora você coloca as camadas que estão fora do núcleo, que é o otimizador. Então, sei lá, vai precisar de banco de dados, não vai precisar de banco de dados? Que linguagem de programação que você vai usar? A gente pode fazer os protótipos em VBA mesmo. Aí depois que você terminar, às vezes a empresa vai falar, não, eu preciso que seja feito em Python. Beleza, agora eu passo para Python, porque toda a lógica eu já criei, eu já sei que o algoritmo funciona bem. Ou não, você está em VBA e você quer criar agora um programa seu, sabe? Porque o VBA fica aberto. Tá, que linguagem de programação que eu consigo criar uma tela que eu passo só o executável para a pessoa? Ou quero deixar na internet? Aí que você vai começar a pensar essas coisas. A pior coisa que você pode fazer é lá no começo ficar pensando nisso. Pensando, então, tipo, em coisa muito complexa, de banco de dados. Não, não. Primeiro resolve o problema. Aí depois a gente coloca a casca dele para entregar para o cliente. Tá? E óbvio, essas etapas aqui, eu coloco ela de forma sequencial, mas várias vezes você, sei lá, você vai estar na parte de implementação aqui e o cliente vai pedir alguma coisinha para você, você vai ter que voltar no otimizador. Às vezes ele pede uma outra funcionalidade, você tem que voltar na modelagem. Então, isso aqui é meio concomitante, tá? É um loop meio desregrado aqui. Mas, de forma geral, essas etapas sempre são seguidas. E por que eu coloquei isso daqui aqui? Isso aqui está no livro e realmente é o que eu faço. Se não fosse a forma que eu uso, eu não ia colocar. Se tivesse alguma coisa aqui que eu acho que é só para ficar enchendo linguiça, eu não ia colocar. Mas realmente é assim que acontece. Tá? Beleza. Dúvidas? Nenhuma daqui? Bom, então, essa parte de formular é meio pessoal, né? Tipo assim, é reunião com a empresa e tal. Essa parte de implementar também não faz parte do escopo da nossa disciplina, que seria criar interface gráfica e tal. Essas duas partes aqui é o que é onde está concentrado toda a nossa pesquisa operacional, a 1, a 2 e a 3. Então, na 1 a gente vê modelagem, na 2 a gente vê modelagem, na 3 vocês veem implementação. Então, só para lembrar, tá? Só para lembrar vocês e para abrir um pouco a cabeça de vocês. A etapa de modelagem é onde, como eu falei, a gente define o que é o problema, geralmente de forma matemática, tá? Só que existem diversas técnicas para a gente fazer essa modelagem. Não existe só a técnica que vocês viram. Aquela é uma, que a gente chama de programação matemática. Existe satisfação de restrições, que é o constraint programming, programação por restrições. Existem modelos não analíticos, tá? Eu vou falar bem a verdade. Eu fico sempre na parte de modelagem de programação matemática, tá? Mas é só para a gente saber que existem outras técnicas. E essa aqui de satisfação de restrições parece que é bem interessante. Eu tenho bastante vontade de aprender isso daqui, tá? Tem alguns métodos que misturam a satisfação de restrições com programação matemática, então isso aqui é bem interessante. Mas vamos lá. Da programação matemática, a gente pode ter modelos que são contínuos, lá que o simplex resolve, as variáveis podem ser números reais, programação inteira, em que as variáveis devem ser inteiras, e mista, que eu posso ter uma mistura dessas duas aqui. Ainda, com base nisso daqui, eu tenho a programação matemática linear e a não linear. A linear é a que a gente vê. Então, nós estamos, em todos os nossos cursos de otimização da UFPR, nós estamos nesse quadradinho aqui, ó. Programação linear, pesquisa operacional 1, e programação linear inteira, pesquisa operacional 2. E um pouquinho da 1 também. Lembrando, assim, ó, bem brevemente, o que é um modelinho de programação linear? Vai ter essa carinha aqui, ó. Quero minimizar uma função objetivo, que é um vetorzinho CT, C transposto multiplicado por X, sujeito a um conjunto de restrições, e as variáveis pertencem ao conjunto dos reais positivos. Tá? Se eu tenho isso daqui, eu tenho um modelo de programação linear.
Notem, eu não posso ter x elevado ao quadrado, todas essas histórias. Aí a gente já entraria em não linear. Modelo de programação inteira, exatamente a mesma coisa, só o domínio das variáveis que muda. As variáveis aqui pertencem ao domínio dos inteiros positivos. Modelo misto, eu tenho um conjunto de variáveis que são reais e um conjunto de variáveis que são inteiras. Mesma coisa também, isso aqui não tem problema nenhum, a gente consegue resolver isso aqui. E, finalmente, eu tenho um modelo de programação binária. Nessa parte aqui de meta-heurística dos problemas que a gente resolve, esse é o mais comum. A maior parte são de problemas de programação binária. O que é a programação binária? É um subconjunto da inteira, de tal forma que as variáveis só podem assumir os valores 0 ou 1. Tá? Para lembrar, né? Lembra lá do problema da mochila que a gente viu na aula passada. Eu tenho um conjunto de itens, cada item tem um determinado valor que eu vou ter se eu conseguir carregar ele na minha mochila, e cada item também tem um peso, sendo que a mochila tem uma capacidade também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um subconjunto desses itens que eu vou colocar na minha mochila, de tal forma que eu maximize os valores dos itens, o somatório dos valores, e ao mesmo tempo eu não posso exceder a capacidade da minha mochila de 150. Vocês conseguiriam modelar esse problema? Deixa eu ver aqui. Alguém tem dúvida de como é que faz isso daí? Se eu falasse, escrevam aí no caderno, vocês conseguem fazer um modelinho matemático disso daí? Pode dar com a mão assim, ó. Charles é o primeiro que deu com a mão, hein, Charles? Olha que eu vou pedir para você falar, Charles. Todo mundo acho que consegue, né? É bem tranquilo, gente. Então, olha só. Ficaria com essa cara. Então, eu tenho algumas variáveis inteiras, binárias, na verdade. Vou ter uma variável para cada item aqui. Então, eu tenho x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. O que essa variável vai indicar para mim? 0 se o item é levado na mochila, se o item não é levado na mochila, e 1 se o item é levado. Aí eu quero maximizar a informação de se eu levo ou não o item multiplicado pelo seu valor. E a única restrição que eu tenho no problema da mochila é que o somatório de todos os pesos dos itens multiplicado pela variável que vai me indicar se ele vai ser levado ou não, tem que ser menor ou igual ao peso total da mochila. Então, isso aqui é a cara de um modelinho de programação linear. Programação inteira, e nesse caso aqui é programação binária. Mas não se confundam com as terminologias que eu estou usando aqui. Nós já vimos problemas de otimização na aula passada. Nós já vimos agora métodos que eu uso para modelar problema de otimização, que seria um exemplo a programação matemática. Mas a gente ainda não viu o que é um problema de otimização. Tá? Eu não defini o que é um problema de otimização. Eu já passei vários exemplos para vocês. Mas se eu perguntasse o que é um problema de otimização, alguém conseguiria me responder? A definição de problema de otimização. O que vocês acham? A gente viu muitos exemplos. Teoricamente, todos os exemplos que eu passei para vocês devem ter alguma coisa em comum que a gente consegue colocar no saco de que são problemas de otimização. Mas o que é? Alguém tem alguma ideia? Então, olha a definição. Tá? Vocês vão ver como muitas coisas recaem sobre essa definição. Um problema de otimização pode ser definido como um par SF, em que S representa um conjunto de soluções factíveis e F é uma função que vai do domínio de S, a gente sabe quem que é S, são as soluções factíveis, até um número real. Essa é a função objetiva a ser otimizada. A função objetivo atribui um valor a cada solução, indicando a sua importância. Ou seja, para você conseguir falar que alguma coisa, algum tipo de problema é um problema de otimização, gente, é muito fácil. Você tem que ter conjunto de soluções factíveis para esse problema,
E isso implica, né, que tem que ter algum conjunto de soluções que é infactível, senão fica estranho. Então você tem um conjunto de soluções factíveis, e para cada solução factível dessa, existe uma função que leva essa solução para um número real, que é o valor dessa solução. Tá? Percebam que isso daqui vai ser programação linear, um monte de coisa vai recair sobre esse tipo de problema aqui, que é um problema de otimização. Algumas observações, tá? Esse conjuntinho S aqui de soluções factíveis, a gente vai chamar de espaço de busca por enquanto. E o que a gente vai querer fazer, eu já vou explicar daqui a pouco, nada mais é do que buscar uma dessas soluções. Dentre todas essas factíveis, uma vai ser especial para a gente, tá? Que vai ser a melhor delas, a melhor de todas. Então, espaço de busca, que é o espaço onde nós vamos fazer a nossa busca. Só que, de novo, não é para você confundir a terminologia. A gente viu o que é um problema e o que é um modelo. Agora a gente já sabe o que é um problema de otimização e já vimos ali modelos de otimização. Mas em nenhum lugar eu falei o que é um método de otimização. Eu não passei algoritmo nenhum ainda. Como eu falei, o modelo pode estar totalmente desvinculado de um método de solução. Eu posso fazer esse modelo da mochila aqui, ó, só para entender como é que ele funciona. Ah, eu quero maximizar isso sujeito a isso. Que método que eu vou usar para resolver isso daqui? Aí é outra história. A gente não começou a falar de métodos ainda. Tá? Então vamos lá. Olhem para esse probleminha aqui. Problema do caixeiro viajante com 4 pontos. Deixa eu só voltar nesse slide aqui. Qual que é o input básico de um problema do caixeiro viajante? Alguém consegue me falar? O mínimo de informação que eu preciso para conseguir resolver um problema de caixeiro viajante. Os lugares, o custo e se um lugar leva a outro. O custo do que, Gregory? O custo de A a B, no caso. Você Tá, na e cidade A. isso que você falou me gera o quê? Me perdi aqui. Espaço de busca. Ainda não. Ó, na verdade, Gregory, o caixeiro viajante, você não existe essa coisa de se uma cidade vai para outra. A gente considera no caixeiro viajante que existe uma ligação de todas as cidades para todas também. Então, eu consigo de todo mundo para todo mundo. Tá? Aí você falou para mim que tem um custo. Ah, tem um custo de ir de uma cidade até outra, não é? Mas para Isso. cada cidade, eu vou ter um custo dela para todas as outras, não vou? Então, o que isso vai me gerar? Que estrutura que você pode pensar que isso gera? Se Uma você fosse anotando matriz. num papel. Isso, exatamente. Exatamente. Então, pessoal, o input básico para resolver um problema do caixeiro viajante é a matriz de distância. Nesse caso aqui, eu não preciso saber se o ponto 1, qual que é a localização geográfica dele, latitude e longitude. Eu não preciso saber disso. Eu só preciso saber a distância dele. Então, olha só, a distância do ponto 1, olha a linha 1 aqui, ó, até o ponto 1, 0. A distância do ponto 1 até o ponto 2, 1. Do ponto 1 até o ponto 3. É só isso que eu preciso saber. Tanto faz a latitude e longitude, o x e o y. Por quê? Se eu tivesse ponto x e ponto y para cada ponto, eu não uso ponto x e y. Eu teria que calcular a distância de todos para todos e gerar essa matriz num pós-processamento. Porque o input para o caixeiro viajante é isso aqui, não é latitude e longitude dos pontos. Eu posso ter latitude e longitude, só que eu vou precisar gerar essa matriz. Tá? É a famosa matriz de distância. Legal. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: sabendo que isso daqui é o input do problema do caixeiro viajante com 4 pontos, vocês conseguiriam provar para mim, provar que isso daqui é um problema de otimização? Aí você tem que lembrar, volta na definição. Tá? O que é o problema de otimização? Tem 2 elementos. Conjunto de soluções factíveis e uma função que atribui um valor para cada uma dessas soluções. Então vocês conseguem gerar
Qual que é o conjunto de soluções factíveis para esse problema? Mais ainda, como que eu represento uma solução para esse problema? O que vocês acham? A gente dá uma falada aí, cansei de falar. Tem que pegar por nome, né? Rafa, tá aí? Tá ouvindo? Rafa, tá aí, não deve estar ouvindo. Não estou escutando. Tá, vamos pegar outro aqui. Letícia já falou alguma coisa. O que você acha aqui, Letícia? Como que eu represento uma solução? Se fosse para você falar fala uma solução para mim desse problema, o que você falaria? Qualquer solução. Uma solução que passe por P1, P2, P3 e P4. Perfeito. Perfeito. Você já deu a cara à estrutura de uma solução do caixeiro viajante. Ou seja, a ordem desses pontinhos, não é? Fala uma outra solução para mim, Letícia. P4, Qualquer outra. P2, P3, P1. Perfeito. Então, P1, P2, P3, P4 é uma solução. Claro que implicitamente, a gente sabe que de P4 eu volto para P1. P1, P3, P2, P4 é outra solução e assim sucessivamente. Quantas soluções são possíveis? Porque, olha o problema de otimização. S representa o conjunto de soluções factíveis. O que seria uma solução infactível para esse problema aqui? P1, P1, P3, P4. Isso não é uma solução do caixeiro viajante, porque é como se eu tivesse visitado o ponto 1 duas vezes. P1, P3, P2, P4, P1, P2. Também não é uma solução. Então, quais são as soluções factíveis? Quaisquer combinações que a gente pode fazer com esses 4 elementos aqui, concordam? Então eu posso ficar embaralhando P1, P2, P3, P4 e eu vou gerar todas as soluções que são factíveis, que são essas aqui na verdade. Posso ir do ponto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, e assim sucessivamente. Eu tenho 6 soluções factíveis para esse problema, só. Um problema com 4 pontos. Tá? Todo mundo de acordo aqui, né? Então, legal. Onde que eu estou mirando? Eu quero construir o conjunto S, que é o conjunto de todas as soluções factíveis, porque eu quero mostrar que o problema do caixeiro viajante é um problema de otimização. Então eu vou na definição, vejo o que eu tenho que construir e eu estou fazendo aqui. Legal. O que falta agora? Além do conjunto S, eu tenho que ter uma função. É uma função que para cada solução dessa, então ele vai pegar esse vetorzinho aqui e vai levar para um valor. A outra vai pegar esse vetor e vai levar para outro valor. O que é essa função daí, gente? Como que ficaria? Como que eu poderia calcular? Eu faria uma f desse S1zinho aqui, desse vetorzinho. O que essa função faria? Como que eu calcularia a distância dessa rota? Ora, eu tenho vários arcos aqui, não tenho? Pensa que eu tenho a ligação da cidade 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 1. Eu não tenho uma matriz de distância lá? Qual que é a distância do ponto 1 até o ponto 2? 1. Do ponto 2 até o ponto 3, 4. Do ponto 3 até o ponto 4, 3. E do ponto 4 até o ponto 1, 2. Então ficaria 1 mais 4 mais 3 mais 2. E eu consigo aplicar essa mesma função para essa solução, para essa, para essa, para essa, para essa. Então eu tenho aqui, f de S1, f de S2, e eu consigo fazer essa f para todos os elementos aqui. Ou seja, eu tenho um conjunto de soluções factíveis e eu tenho uma função, que seria a minha função objetiva. Portanto, o problema do caixeiro viajante é um problema de otimização. Tá certo? Legal. A gente definiu agora formalmente o que é um problema de otimização. Mas qual é o nosso objetivo com esse problema? Eu já sei identificar, aquilo ali é um problema de otimização, isso aqui também. O que a gente quer? No fundo, a gente quer encontrar o que é o ótimo global. Tá? Agora, mais essa definição do que é um ótimo global. Vocês vão entender essa anotação aqui perfeitamente, porque vocês já entenderam o que é um problema de otimização. Olha, uma solução S estrela pertencente ao conjunto S. Quem que é o conjunto S? É o conjunto de todas as soluções factíveis. Então,
essa estrela é uma solução factível. É um ótimo global. Se ela possui uma função objetivo, já sabemos o que é função objetivo também, melhor do que todas as outras soluções de espaço de busca. Ou seja, olha esse negócio aqui agora, que é a definição clássica de um ótimo global. Quando eu aplico a função f nessa soluçãozinha S estrela, o custo dela é menor ou igual ao custo de todas as funções se eu aplicar em todas as outras soluções pertencentes ao S. Essa é a ideia. Você vai pegar todas as soluções. Uma delas vai ter um custo que é menor do que todas as outras, ou igual. Pode ser menor ou igual, tá? Essa solução a gente pode falar que é um ótimo global para um problema de minimização, tá? O que mudaria se eu tivesse com um problema de maximização? Simplesmente esse sinal de menor ou igual fica um sinal de maior ou igual. Mas a ideia é, de todo o conjunto de soluções factíveis, tem uma que é a campeã para mim. É a que tem o melhor custo de todas, tá? Então, o nosso objetivo, finalmente, o que a gente quer encontrar com todos esses problemas que eu passei para vocês, é a solução que é um ótimo global. Esse é o objetivo último da otimização. Tá legal? Bom, resolvemos a disciplina então, né? Na verdade, nem precisa mais disciplina. Se eu sei que um problema de otimização tem um conjunto S e tem uma função objetivo f, e eu quero encontrar o valor em que f é o menor possível, é muito, muito fácil. Eu gero todo o espaço de busca. Eu gero todas as soluções factíveis, como a gente acabou de fazer com o problema do caixeiro viajante, calculo todas as funções para essas soluções e pego a menor possível. Então, olha como fica fácil, como a essa disciplina é trivial mesmo. Vamos colocar num eixo X e num eixo Y. No eixo X, todas as soluções factíveis, ou seja, o espaço S. Então, vamos considerar como S1, S2, seria a solução 1, solução 2. Todas as soluções factíveis estão aqui. Ora, se isso aqui eu falei que é uma função, eu aplico F nas soluções, eu tenho como gerar esse gráfico, né, que seria o custo. Então, qual que é a função objetiva? Tá? Falei errado o custo, tá? Vai confundir. Qual que é a função objetivo, o valor da função objetivo para a solução 1? Aqui em cima. Para a solução 2? Aqui. Tudo isso daqui. Olha como é fácil. É um problema de otimização? Sim. Aonde que está o ótimo global? É o ponto que tem o menor valor da função objetivo. Ou seja, eu tenho um ótimo global aqui. Claramente, porque nenhuma outra solução que eu pegue, o custo da função, o valor da função objetiva vai ser menor do que essa. Legal. Encontrei a melhor solução do nosso problema. Acabou a disciplina, todo mundo vai embora. Por que a gente não usa essa técnica? E tem um nome para essa técnica, tá? Essa técnica é chamada de força bruta. É a brute force. O que é a força bruta? Justamente porque ela gera todo o espaço de busca. É um trabalho abismal, assim. Por que isso daqui não faz sentido? E talvez, e isso levanta a pergunta, tá, gente? Daqueles supercomputadores quânticos agora, que estão surgindo, que eles estão com poder de processamento absurdamente maior do que o normal. Claro que tem aquela questão do erro e tal, do C0 ou C1 ao mesmo tempo e tal. Mas se eles conseguirem fazer um computador que é muito, muito rápido, assim, sei lá, quantas vezes precisaria ser mais rápido, mas muito rápido, toda a disciplina de otimização cai por terra. Por quê? Você não precisaria de métodos inteligentes para encontrar a solução. O computador consegue fazer a força bruta, se ele for muito rápido. Ele gera tudo que é possível e seleciona o melhor. Por enquanto, a gente ainda não está nesse nível, né? Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quantas rotas são possíveis de serem feitas no problema do caixeiro viajante com 3 pontinhos? Vamos fazer essa análise gráfica aqui. 3 pontos. Eu posso fazer 1, 2, 3 ou 1, 3, 2. Não tem outra opção. Tá? Alguém pode falar, eu posso fazer 2, 1, 3, mas é a mesma coisa, né? Só dando uma rotacionada. Eu posso ir ou eu posso voltar. A ideia é essa. Um problema com 4 pontos. Quantas rotas que eu posso fazer? A gente acabou de ver ali, o nosso probleminha exemplo tinha 4 pontos. A gente conseguiu gerar 6 rotas com ela. Será que existe uma relação entre o número de pontos de um problema do caixeiro viajante e o número de rotas que esses pontos podem gerar?
que na verdade eu estou tentando estabelecer qual que é o tamanho do meu conjunto S, né, que é o espaço de busca. Existe. Vou deixar, se vocês pensarem um pouquinho mais aí, com certeza vocês iam conseguir responder. A relação que a gente tem é a de n menos 1 fatorial, sendo que n é o número de pontos. Então, quer saber quantas rotas são possíveis? Sei lá, as 4 rotas que a gente fez lá. 4 menos 1, 3 fatorial, 6. 3 aqui, 3 menos 1, 2, 2 fatorial, 2. Então, você consegue já saber o tamanho do seu conjuntinho de soluções factíveis pelo número em função do número de pontos da instância do problema. Então, legal. Vamos fazer umas contas aqui. Vamos pensar que um computador consegue realizar 1 bilhão de somas por segundo. Tá? Um problema que tem 20 cidades precisa de 20 operações de soma para calcular a função objetiva, que seria a distância entre os arcos. Lembra? Quando eu peguei a solução e fiquei olhando na matriz de distância para calcular o somatório de todos os arcos? São operaçõezinhas de soma, né? A soma do primeiro arco, mais o segundo, mais o terceiro, enfim. Legal. Então, um computador, vamos lá, um computador é capaz de, se eu tenho 1 bilhão de somas por segundo, então tenho 1 bilhão de somas aqui, tá? E eu tenho eu preciso fazer 20 operações de soma para encontrar uma rota, então 1 bilhão de somas por segundo, dividido por essas 20 operações, eu consigo avaliar 53 milhões de rotas por segundo, tá? Para esse tipo de problema aqui. 53 milhões de rotas por segundo eu consigo fazer a avaliação. É rota para dedéu. Tá? O número de rotas de um problema de 20 pontos é 19 fatorial, que é 1.2 vezes 10 elevado a 17. Olha o número de rotas gigantesco para um conjunto de 20 pontos só, que é pequeno, é muito pequeno. Bom, então se eu tenho quantas rotas que eu consigo avaliar por segundo e eu tenho total de rotas, eu consigo dividir o número de rotas pelo número de rotas que eu avalio por segundo. O resultado disso daqui vai dar segundos, né? Então, eu precisaria de 73 anos para avaliar todas as rotas de um problema com 20 pontos. 73 anos. Para dar uma dimensão, tá? Extrapolando isso aqui um pouquinho. Olha essa tabela com número de cidades e o tempo que a gente precisaria para avaliar todas as rotas, avaliar a função objetiva. 5 pontos, insignificante. 10 pontos, 0.003 segundos, fácil. 15 pontos, 20 minutos. Olha o pulo que tem, gente, de 15 para 20 pontos. De 20 minutos para 73 anos. E de 20 para 25? De 73 anos para 470 milhões de anos. É totalmente impraticável usar força bruta. Impraticável. Então, isso para o problema do caixeiro viajante. Imagina aqueles problemas super complexos que a gente viu na última aula. Tá? Então, a resposta para essa pergunta, né, por que eu não gero todo o espaço de busca? Porque existe uma explosão combinatória nesses problemas. Essa é a ideia o termo que vocês vão ver muito em livros, em artigos, explosão combinatória. Mesmo com o uso de computador, é inviável usar força bruta. Tá? Só que assim, na prática, nenhum algoritmo usa força bruta. Todos os algoritmos, até o que vocês já viram, eles não geram todo o conjunto de soluções factíveis, eles não geram todo o conjunto de soluções S. Eles geram subconjuntos do que seria toda a possibilidade de soluções. Então, eu gero um pouco de soluções aqui, gero um subconjuntinho, aí com base nisso eu tomo algumas decisões inteligentes, gero um outro subconjuntinho para cá, gero outros subconjuntinhos para cá, até que eu consigo chegar na solução ótima. Tá?
entre aspas, tá? Em alguns casos eu não vou chegar na solução ótima, mas todos os algoritmos que a gente vai ver e os que vocês já viram funcionam dessa forma. De algum método, de alguma forma inteligente, eles vão cortando soluções que você percebe que não faz sentido serem geradas, porque senão o problema fica inviável. Legal. Então agora a gente chegou, já que a gente não vai usar força bruta, agora finalmente a gente chegou no que são os métodos de otimização. E tem toda essa árvore aqui de métodos para vocês escolherem quando você for resolver um problema daqueles de otimização. Primeira distinção, que é muito interessante vocês aprenderem. Métodos exatos e métodos aproximativos. É a primeira grande bifurcação que existe. Então, o que é um método exato? Ele garante que vai encontrar o ótimo global. Se o método é aproximativo, ele não garante que encontre o método global, o ótimo global. E isso eu falo, essa frase de garantir, esse termo de garantir, é matematicamente. E os métodos que estão para esse lado aqui da esquerda, matematicamente o algoritmo tem que garantir que ele chega no ótimo global. Esses aqui não garantem. Tá? Então vamos dar uma olhada para o ramo esquerdo dessa árvore, que são... Aqui tem um exemplinho, né? Um algoritmo que está garantindo o ótimo global, que ele tem a solução exata, e um algoritmo que tem uma solução aproximada. Ele não encontrou o ótimo global, ele poderia encontrar o ótimo global. Tá? Não se confundam. Ele só não garante que ele vai chegar. Essa é a observação que eu coloquei aqui. Então vamos dar uma olhada nesse ramo esquerdo da árvore aqui, que seriam... tem programação por restrições, programação dinâmica, vocês veem lá com a Mari também, mas a gente vai ficar focado nessa família de métodos aqui, que são os branch, tá? Que são os métodos de ramificação. Vocês aprendem um, que é o branch and bound. Tem vários métodos da família branch aí. Tem o branch and cut, branch and price, branch and cut and price, tem vários. Todos são baseados assim naquela ideia do branch and bound. Ele é muito importante, gente. O branch and bound é tipo assim, uma revolução. É tipo menos, mas é nível do simplex, assim, tá? E é interessante vocês entenderem o branch and bound, porque a gente consegue embutir heurísticas, meta-heurísticas, o que a gente vai ver na nossa disciplina, com o branch and bound. A gente consegue fazer brincadeiras com esses dois caras usando o solver. E é aí que está a pérola assim, da parte da otimização, sabe? Quando você consegue brincar, transitar nesses dois mundos. Só eu não tenho uma aula feita sobre isso ainda. Eu vou tentar fazer para passar para vocês, porque eu acho que é muito legal vocês terem essa noção. Então, só para lembrar aqui bem rapidamente como é que o branch and bound funcionava, né? Você tem um espaço de soluções aqui, sendo que você quer encontrar uma solução inteira, tá? Branch and bound funciona como? Você resolve esse problema sem a restrição de integralidade das variáveis. O simplex normal. Resolvendo pelo simplex, eu tenho esses valores aqui, ó, solução para x1, solução para x2 e o valor da função objetiva. Então, notem, se eu quero ter soluções inteiras, aqui eu não consegui. Eu tenho só soluções reais aqui. O que o método branch and bound vai fazer? Vamos escolher uma dessas duas variáveis para tentar corrigir ela. Por exemplo, x1. Esse 3.8 aqui, vamos tentar deixar esse cara de forma inteira. Como? Olha, se eu pegar o inteiro mais próximo da parte superior dele, seria o 4. E o inteiro mais próximo da parte inferior dele seria o 3. O que eu posso afirmar com certeza? A solução ótima não está nesse intervalo aqui, ó, entre 3 e 4. Por quê? Entre 3 e 4 tem valores reais. Ou ele vai ser 4 para frente, ou ele vai ser 3 para trás. Então, o branch and bound cria dois novos problemas, tá? Cortando essa região, esse espaço aqui, que a gente tem certeza que a solução não está aqui. Notem, quando eu falo cortar, todas essas soluções que estão aqui nessa parte do retângulozinho, do triângulozinho, eu não vou verificar elas. Agora, associem isso com esse gráfico que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Métodos inteligentes vão gerando partes do espaço completo. O branch and bound está fazendo exatamente isso. Ele não está gerando todo mundo, ele está vendo pela inteligência, ele está vendo que não pode estar em determinada região, ele não está gerando essa solução. Tá? Então vamos lá. Eu corto esses caras
E como que eu represento isso computacionalmente? Eu gero dois novos problemas. E é aqui no canto direito que vem a árvore do branching bound. Tá vendo? É porque ele vai formando essa estrutura computacional que a gente chama de árvore. A partir do problema original P, eu gerei um P1 e gerei um P2. Quem que é o P1, que é essa região aqui, ó? É o problema P original, com todas as restrições, mais a restrição de que x1 tem que ser menor ou igual a 3, que é essa setinha para cá. Ah, mas a solução também pode estar do outro lado, que é o problema original, mais a restrição de que x1 tem que ser maior ou igual a 4, gerando P2. Visualmente, eu já consigo ver que o P2 é infactível, ó, não tem região aqui. Então, eu já posso eliminar ele da minha árvore. Aí, o que eu faço? Resolvo o simplex. Estou usando o simplex aqui. Resolvo o simplex para encontrar a solução ótima desse novo problema. Ó, legal, encontrei um novo ponto. Olha que legal. Esse ponto, eu já consegui fazer uma correção no x1. x1, que precisava ser inteiro, acabou ficando inteiro aqui. Então agora tem uma solução com 3, 1.6, isso aqui está errado, está estranho, e um custo de 13.4. Aqui eu estou pensando que eu quero maximizar, tá, gente? Problema de maximização. 13.4. O que eu faço agora? O que o branching bound fala? Olha, escolhe uma das variáveis para você corrigir. Qual variável que precisa de correção? Somente a x2. Então, a gente faz aquela mesma coisa. Qual que é o inteiro? O primeiro inteiro mais próximo da parte de cima do 1.6 e da parte de baixo do 1.6. Seria aqui o 2 e o 1. Então, essa região que ele está aqui, com certeza eu posso cortar. Porque a solução ótima não vai estar aqui. Então, de novo, agora eu crio mais dois problemas. E esses dois problemas vieram a partir de P1. Então, olha o que acontece com o P1 ali. Ó. Eu gero dois problemas. O P4, que é tudo que tinha no P1, com a restrição de que x2 tem que ser maior ou igual a 2, e o P3, com tudo que tinha em P1, com a restrição de que x2 tem que ser menor ou igual a 1. E aí eu vou procurar. A solução ótima pode estar aqui ou pode estar aqui. Eu tenho que verificar esses dois caras. Resolvendo o P4, eu encontro essa solução. Ó. x1 igual a 3, x2 igual a 4 e o custo igual a 13. É uma solução inteira. Aí a gente poderia falar, vamos parar por aqui. Acabou o nosso problema. Não. Essa pode ser uma solução inteira que é factível, mas pode ter uma solução melhor se eu resolver aqui o P3. Então, o que a gente faz? Guarda essa solução inteira, que é a melhor que a gente tem até o momento, e a gente vai lá para resolver P3. Resolvendo P3, eu encontrei essa solução. Que, de novo, eu tenho ainda um problema na variável x1. A variável x1 que eu tinha corrigido aqui em cima ficou errada de novo, ela ficou real de novo. Então, eu poderia continuar o branching bound daqui para baixo, ramificando de novo em 2, até o momento que eu vou encontrar uma outra solução inteira. Mas a pergunta, né, que a gente se faz agora é, vale a pena? E é agora que o branching bound também é muito inteligente, que ele corta, é aqui que é a parte de ramifica, né? O branch o branch é de ramificar e o bound é de limitar, seria de podar. Então, é como se a gente estivesse criando uma árvore mesmo, eu estou ramificando, só que tem horas que eu podo ela, eu corto nós. Por exemplo, eu fiz uma poda aqui, não vai existir mais ramos daqui para baixo. Daqui também não. E qual que é a lógica? Por que eu não vou fazer mais ramificações daqui para baixo, sendo que eu poderia? O custo da função objetivo aqui está em 11,8 e eu não tenho uma solução factível. O custo dessa daqui está em 13. É um custo que já é maior do que essa. E essa eu tenho uma solução factível. Conforme eu vou adicionando restrições, o que pode acontecer com a função objetivo? Ela nunca vai melhorar. Ela sempre tende a piorar. Ou ela fica igual, ou ela piora. Então pensa assim, ó, eu tenho esse limitante de 11,8. Só pode piorar daqui para baixo. E eu já tenho uma aqui que é 13 e é inteira, com certeza a solução ótima não está aqui. Então eu posso fazer o bound, eu posso fazer a limitação desse nó também, por essa comparação. Aí a gente terminou de resolver o branching bound e eu garanto que essa solução aqui é a melhor solução possível para variáveis inteiras. Ou seja, é o ótimo global para esse probleminha inteiro aqui. Tá? Legal?
Então, só lembrando aqui o branch and bound para vocês, é interessante no começo da disciplina. E daí tem uma outra tarefinha, que eu também não vou passar para vocês, não. Mas seria o seguinte, vocês encontrarem a solução ótima do problema da mochila, exatamente o problema que tem aqui, que a gente viu nos exemplos, usando o Solver-Guzek. Tá? Eu acho que todo mundo fez a disciplina comigo de PL aqui, então todo mundo sabe o que é o Guzek. Bom, então não vou me adentrar nisso. Tá, então vocês sabem do que eu estou falando. Tem vídeo lá no site sobre o Guzek, como que baixa na parte de treinamentos. Então, mas não quero, vocês não precisam fazer isso aqui não. Tá? Legal. Mas, mesmo o poderoso branch and bound realizando operações de forma super inteligente, a busca do branch and bound é super inteligente. Mesmo o branch and bound pode não ser eficiente o suficiente para encontrar uma solução num tempo viável. Então, aqueles tempos lá que a gente viu de anos, para determinados problemas, pode ser o branch and bound, não o método de força bruta. Às vezes o branch and bound fica meses para encontrar uma solução, que é totalmente inviável. Aí a gente tem que vir para esse lado aqui da nossa árvore. Não sei se vocês já viram o spoiler, né? A nossa meteorísticazinha tá embaixo, ó. A gente está quase chegando no título da disciplina. Então vamos lá. Vamos analisar o lado direito da árvore agora. Vocês já sabem que a primeira grande ramificação em métodos são métodos exatos e métodos aproximativos. Os exatos garantem o ótimo global e os aproximativos não. Legal. Mas dentre os métodos aproximativos, eu tenho mais uma separação. O que são algoritmos de aproximação e as heurísticas. O que vem a ser, então, um algoritmo de aproximação? Bom, a gente já sabe que ele não vai garantir o ótimo. Legal, porque ele está do lado direito aqui da árvore. Mas qual que é a particularidade dele? O algoritmo de aproximação, gente, existe uma garantia matemática de que eu tenho um limitante da solução em relação ao ótimo global. Por exemplo, tem um algoritmo clássico do caixeiro viajante, que é o de Christofides Merdukov. Eu acho que vocês viram na disciplina do Volmir. É aquele que você faz a árvore geradora mínima, aí você linka os nós, faz um caminhozinho. Acho que o Volmir deve ter passado só como algoritmo de Christofides. Esse é um algoritmo aproximativo. Né? Por quê? De aproximação. Ele fala o seguinte: se você fizer o meu algoritmo, você nunca vai chegar em mais do que 50% do que a solução ótima do caixeiro viajante. Então, se a solução ótima de um problema lá é 10, você pode fazer esse algoritmo que o pior cenário que ele vai chegar é 15. Lembra que o problema do caixeiro viajante a gente quer minimizar as distâncias. Então, eu quero quanto menor, melhor. Pode ser que esse algoritmo chegue no 10, que é ótimo? Pode. Mas ele é legal que ele dá um limite. Ele fala, olha, pior que isso aqui não fica. Matematicamente eu consigo provar que não fica pior do que isso. Tá? Então, esses são os algoritmos de aproximação. Agora, a gente chega no que é uma heurística. Tá? Então, você vai falar, que saco, né? Que coisa ridícula. Se o método exato garante o ótimo, legal. O aproximativo não garante. O de aproximação garante algum limitante. Pô, então a heurística não garante nada e não me dá nada, não me dá segurança nenhuma. Exatamente. Exatamente isso. A heurística, gente, você não tem garantia, você não tem nenhum limitante do quão longe você vai ficar do ótimo. É assim, meio que a Deus dará, tá? Claro que tô brincando, né? Se você faz a heurística muito bem feitinha, você chega muito perto do ótimo. Mas o que eu quero dizer é que você não consegue dar uma garantia de um limitante em relação ao ótimo que você consegue chegar. Então, essa é uma característica das heurísticas. E agora, finalmente, a gente divide as heurísticas em dois grandes blocos: as meta-heurísticas e as heurísticas específicas. Então, vamos lá. O que vem a ser, qual que é a palavra, da onde que vem a palavra heurística? Como quase tudo, né? Vem do grego, vem do euriskain, que é uma palavra grega que tem o significado de arte de descobrir novas estratégias para resolver problemas.
Se você digita heurística no Google, vai aparecer muita coisa de psicologia, sabe? Que é tipo assim, como o nosso cérebro busca resolver problemas, resolver novos problemas. Então tem esse sentido. Sempre para a resolução de problemas. E a palavra meta, para a gente tentar fazer a junção. Tá, beleza. A heurística é o método de resolver problemas e tal. O que é meta? É o mesmo meta de metalinguagem, de metafísica. Tá? O que é uma metafísica? Algo que está acima da física, algo que está além da física. O que é a metalinguagem? Algo que está acima da linguagem. Algo, na verdade, a gente fala metalinguagem quando alguma coisa se referencia a si própria. Por exemplo, o dicionário tem uma metalinguagem no dicionário. Por quê? São palavras, é um livro que está explicando, é um livro com palavras explicando palavras. Um filme, aquele filme lá dos dois que ficam dançando lá do Hollywood, esqueci. É um filme aí que ganhou o Oscar, sei lá, faz uns 2 anos, não sei, do galã lá. É um filme de Hollywood tratando sobre Hollywood. Então, tem uma metalinguagem aí. Então, eu quero que vocês associem essa palavra meta como algo acima. Tem alguma coisa acima e alguma coisa abaixo que ele fala sobre, que ele gerencia nesse sentido. Vamos ver o que acontece quando a gente junta meta-heurística. Mas antes, vamos ver o que é um exemplo de heurística, né? Heurística específica. Heurística específica. Bom, então é um método que não vai me dar o ótimo, não vai me garantir o ótimo, mas ele pode chegar no ótimo, e é um método que não vai me garantir nenhum limitante em relação ao ótimo. Tá bom, mas o que é uma heurística específica? Ele vai ter essas duas características, mas ele serve para um tipo específico de problema. Por exemplo, tem uma heurística do caixeiro viajante que chama 2OPT. O que o 2OPT faz? Acompanhe aqui comigo na imagem, tá? Essa primeira imagem, imagina que é a rota original. Então eu vou de 1, 2, 5, 4, 3, 6, 1. A heurística 2OPT consiste em destruir 2 arcos. Nesse caso aqui, ó, olha a imagem 2 agora. Eu estou destruindo o arco 2, 5 e o arco 3, 6. Que está em vermelhinho aqui, ó. Eu faço a destruição de 2 arcos e eu reconstruo esses arcos ligando nos pontos diferentes. Com o 2OPT, só é possível uma combinação. Se eu destruo 2 arcos, só tem uma forma de combinar os arcos de novo. Só que essa classe de heurísticas OPT tem 2, 3, 4, 5. Tá? Nós vamos pensar só no 2. Então, eu destruí esses 2 arcos em vermelho e reconstruí os arcos em azul aqui em cima. Ó. Gerei essa nova rota. Obviamente, essa rota aqui de baixo é muito melhor do que a rota de cima. Tá? Então, eu fiz uma melhoria na solução. Essa a gente pode falar que é uma heurística para o caixeiro viajante. Por que é uma heurística específica? Aí eu vou perguntar, eu posso usar essa heurística, essa ideia do 2OPT, lá no problema de sequenciamento de óleo, lá que a gente está mexendo, Gregory, Sabrina, Hugo? Tem sentido 2OPT para aquele problema que a gente está mexendo? Eu acho que não tem, né? Tem sentido essa ideia do 2OPT? Não tem, né? Tem sentido a ideia do 2OPT, Rafa e Léo, no problema das enfermeiras? Eu vou pegar 2 arcos. O que é um arco no problema das enfermeiras? Letícia, no problema de sequenciamento, lá talvez tenha, tá? Lá talvez tenha. A gente pode enxergar como isso daqui. Mas, assim, é um problema específico para caixeiro viajante. Tá? Então, essa é uma heurística específica. Agora a gente chega, então, finalmente, na meta-heurística. Tá? A meta-heurística, gente, são procedimentos genéricos. São procedimentos que uma meta-heurística serve para todos os problemas de otimização. Todos. Sem tirar nem pôr. Qual que é a ideia dela? Então, qual que é a ideia desse nome, tá? Meta. Tem heurística ali no meio, mas por que é meta? A meta-heurística vai ser uma coisa superior que vai, de certa forma, guiar alguma heurística específica que está ali dentro. Então, eu não vou fazer só essa ideia do 2OPT. Vai ter alguma coisa genérica que vai estar gerenciando o 2OPT. Vamos ver um exemplo.
com a meteorística mais simples que existe. A primeira, tá? Hoje em dia isso aqui nem é considerado mais meteorística, tá? Mas ela é. Se você olha nos livros antigos, isso daqui é uma meteorística. Meteorística busca local é o nome dessa daqui. Deem uma olhada nesse pseudocódigo aqui, vê se vocês entendem. Vou dar 2 minutos aí para vocês olharem. A gente vai ver muito pseudo aqui na disciplina. E aí, conseguiram entender ou está muito complicado? Deixa eu ver. Eita, não estou conseguindo ver. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Estão vendo a minha tela aqui? Continuamos vendo. Mas tá um cinza, né? Tá um negócio Sim, estranho. tá cinza. Ué, que coisa. Aqui acho que eu vou... Caramba, que estranho. Bom, então acho que agora vai entrar aqui. Ixi, tomara que eu não perca essa gravação. Tá. Conseguiram entender o algoritmo, gente? Ou não? A sintaxe aqui ficou difícil. Eu acho que é tranquilo, né? Isso aqui, eu acho que vocês devem saber, não sei se alguém ainda não fez a disciplina de programação, isso aqui é um pseudocódigo, tá? É um algoritmo, tá? Só que ele não está em uma linguagem de programação específica. É um algoritmo que a gente consegue entender, ele tem uma sintaxe parecida com os algoritmos, com alguma linguagem de programação. Por exemplo, tem um if, tem um while, mas isso daqui não é de C++, não é uma linguagem meio aproximada do português. Para a gente conseguir entender o algoritmo, a gente deduz isso e implementa em qualquer linguagem que seja. Tá? Todos os algoritmos que eu passo aqui na disciplina vão ser assim. Vocês vão ver que os algoritmos são simples, o que eu vou passar para vocês. As ideias por trás que vão complicar um pouco depois, de como é que a gente pensa para cada problema. Mas vamos voltar lá então. Olha só, S recebe S0. E eu coloquei um comentário aqui, ó. Gerar uma solução inicial. Como que eu gero uma solução inicial? Ninguém está falando. Enquanto algum critério de parada não for satisfeito, faça. Altere a solução S, que era a inicial, por uma solução S'. Tá, super genérico. Altere uma solução. Como é que eu faço isso? Não sei também. Tá? Mas o importante é que eu tinha uma solução S e eu mudei alguma coisa nela. Aí eu faço uma pergunta. Se essa solução alterada for melhor do que a original recebe a alterada. Ou seja, eu estou pegando, quando eu faço uma alteração que melhora a solução, eu faço um switch. Eu troco a solução que eu tinha pela melhor. Aí eu tô com essa melhor, eu volto no laço aqui, ó. Agora a minha S já é a S alterada. Aí eu tento alterar ela de novo. Se não for melhor, eu continuo com ela, volto, entendeu? Então, busca local. Depois a gente vai entender certinho por que esse nome e tal. Mas, basicamente, eu tenho uma solução, eu fico mudando ela, e sempre que eu consigo uma alteração que gera uma função objetivo melhor, eu troco ela e fico segurando a melhor. Essa é a busca local. Tá? Agora eu pergunto para vocês, é possível aplicar esse algoritmo no problema lá, Gregory, do sequenciamento de óleos? Você acha que é possível? Eu acho que sim. Me metendo A aqui. Brenda que respondeu, né? É. Eu também acho que sim, com certeza. No problema das enfermeiras, eu acho que sim. O que a gente precisaria, Sabrina, que você está respondendo? O que a gente precisaria sentar e pensar para conseguir encaixar essa metaheurística no seu problema? O que pode dar enrosco aqui, que a gente não sabe como que faz? Eu acho que são várias coisas. Primeiro, gerar uma solução inicial, gerar um sequenciamento inicial. Uhum. Decidir qual que é o critério de parada.
né? Se vai ser um valor para o seu objetivo, se vai ser, não sei. E como que a solução vai ser alterada, né? Como que esse sequenciamento vai ser alterado? Qual que vai ser a regra? Perfeito, perfeito. Então, assim, se eu perguntar para todo mundo que tem problemas diferentes, as mesmas coisas que a Sabrina falou vão ser as coisas que vocês vão ter que pensar. Mas vocês podem, com certeza, já falar, não, dá para aplicar, dá para aplicar. Eu só tenho que pensar em como que gera uma solução inicial, como que eu altero, como que eu faço tudo isso, tá? Vamos tentar deixar esse cara aqui, conformar ele para o 2OPT. Afinal de contas, o 2OPT não era uma forma de mudar uma solução? Eu tinha essa solução e o 2OPT é uma forma de gerar uma nova a partir dessa. Então, eu posso pegar aquela heurística específica e colocar aqui, tá vendo? Ó? Eu posso colocar o 2OPT aqui. Gerar uma solução inicial, aí a gente vai ver um método clássico para gerar solução inicial. Mas vocês já viram lá na disciplina da Mari, então tem várias formas de gerar uma solução inicial. Gera uma solução inicial aqui, coloca um 2OPT aqui e dá-lhe o while. Vai rodando, vai escolhendo dois arcos ali, quebra, reconstrói, quebra, reconstrói, quebra, reconstrói. Percebam então, gente, essa é uma coisa que eu vou retomar lá no final da disciplina, tá? Porque vocês esquecem. E é uma coisa, assim, é básico. Qual que é a diferença de uma meta-heurística para uma heurística? Eu espero que tenha ficado bem claro. Isso aqui, a busca local, é uma meta-heurística. Eu consigo aplicar em qualquer problema. Por quê? Ela está guiando uma heurísticazinha que é específica para o problema. Mas essa heurística do 2OPT, eu poderia colocar uma específica aqui para o problema de carregamento de container, para o problema de sequenciamento de óleo, para o problema das enfermeiras. Mas essa grande aqui, a busca local, eu posso aplicar em qualquer lugar. É meio que um template, tá? É um framework, podemos pensar assim. Então, durante toda a disciplina, a gente vai ver diversos grandes frameworks de algoritmos que a gente tem que sentar e pensar em como implementar ele no nosso caso, no caso específico de vocês. Claro, vai ter métodos que regem essa coisa de alterar uma solução de uma por outra. Vai ter uma teoria por trás disso. E a gente vai estudar também, que vai facilitar. Eu vou passar para vocês métodos genéricos para gerar a solução inicial também. Assim, frameworks para vocês pensarem em como gerar uma solução inicial, de forma que você consegue usar o mesmo framework para todos os problemas também. Tá? Então, no fundo, essa vai ser a nossa disciplina. Vai ser estudar esses grandes métodos que você pode usar para qualquer problema. Aí a sutileza é qual método você usa para qual problema. Tem problemas que têm determinada característica que usar algum tipo de meta heurística não faz muito sentido. Você tem que ir para outro lado. E o contrário também é verdade. Muito do que você vê tipo, em empresas assim, a pessoa fala, a pessoa que não entende, óbvio, a pessoa que não entende otimização. Qualquer coisa aqui você faz um algoritmo genético, você faz um genético. Eles adoram usar genético. Gente, às vezes não encaixa um algoritmo genético. Não é porque é um algoritmo super famoso que ele é o melhor, tá? E em contrapartida tem casos que assim você não consegue pensar em outro algoritmo para aplicar que não seja um algoritmo genético. Então vocês têm que conhecer. A gente vai ver umas 5 meta-heurísticas diferentes, talvez 6 aqui, e já vai dar para vocês terem uma boa ideia de como é que elas funcionam. O mais legal no final é que a gente consegue misturar elas. Nossa, aí é uma coisa muito legal. Porque você pode criar a sua meta-heurística, você usa uma parte de uma parte de outra, começa a ficar muito legal mesmo. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia de meta-heurística. É uma coisa que está regendo uma heurística. A forma como ela vai reger é o que vai ditar todas as meta-heurísticas que a gente vai ver no nosso curso. A primeira vai ser a busca local. Tá? E, finalmente, dentro das meta-heurísticas, a gente tem mais duas ramificações. Meta-heurísticas de solução única e meta-heurísticas populacionais. Meta-heurísticas de solução única, como o nome já diz, a cada iteração, a cada ciclo, você só tem uma solução na sua mão. Só uma. Você vai melhorando, fazendo coisas com uma solução. Em contrapartida, uma meta-heurística populacional, e esse nome aqui não é à toa, tá? Porque a ideia das meta-heurísticas populacionais vem da natureza, mas no fundo você sempre vai estar trabalhando com mais de uma solução, uma população de soluções.
Então, a cada iteração, você vai ter 10 soluções ali. E a meta-heurística vai caminhando de forma a melhorar a população como um todo. A população de soluções vai melhorando e vai convergindo para um ótimo. Tá? E, desse caso, o exemplo mais notável é o algoritmo genético, que a gente vai ver nessa disciplina, só que é o único que a gente vai ver, porque tem muitos aqui também, e eu acho mais interessante passar uma boa noção dos algoritmos de solução única. Tá? Aí eu passo a ideia do algoritmo genético, e com a ideia do genético vocês conseguem aprender os outros, é bem tranquilo. Tá? Bom, atividades que eu passaria para vocês. Só para lembrar a definição. Lembra que a Mari falou que a gente precisaria fazer uma prova, né? Eu não teria problema passar uma prova lá para vocês e tal. Da onde viriam as perguntas da prova? Dessas atividades aqui, tá? Essa aqui também eu acho que eu não vou passar, mas saibam, seria interessante vocês resolverem isso e ter ali num caderno, para depois, quando a gente for fazer a prova, vocês sabem que as perguntas vão vir daqui. Por exemplo, o que é um problema de otimização? Vocês já sabem, é parte um pouco teórica. A gente definiu, a gente mostrou que o caixeiro viajante é um problema de otimização. Cria uma instância pequena para o problema da mochila e mostra que ele é um problema de otimização. Escreveu o modelo de programação inteira para o problema de designação da última aula. Esse aqui não precisa. Resolver, aqui, ó, o que são algoritmos de força bruta? Essa pergunta é muito importante, porque é a base da nossa disciplina. E por que a gente não usa algoritmos de força bruta em otimização? Tá? Qual a diferença dos algoritmos aproximativos exatos? E, mais importante ainda, entre as heurísticas, na verdade eu devia ter colocado em meta-heurísticas aqui, entre as heurísticas e meta-heurísticas. Isso é muito, muito, muito importante que vocês saibam, tá, gente? A parte teórica inicial, que assim, você tem que saber, Tá? Não pode confundir heurística com meta-heurística, tem que saber que tem toda essa diferenciação. É isso que vai dar o ritmo do curso inteiro daqui para frente, tá bom? Olha, 8:02, perfeito. Deixa eu ver para fechar. Então, fechamos essa aula, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? O que vocês têm para me dizer? Ah, que bom, voltou aqui. Nada, nada, nada. Acho que sem dúvidas. Nada. Já viram o vídeo do nada, nada? Então eu vou parar de compartilhar aqui, parar de gravar, parar de compartilhar. O online deixa a gente quieto, né? Estou vendo aqui. Estão tudo jogando videogame aí, que eu sei. Mas, ai meu Deus, parar. Boa.